Revisão dos conceitos que mais caem na prova de humanas no Enem. O meu nome é Agatha, eu sou estudante de medicina da Federal e o meu objetivo aqui hoje é facilitar a sua vida, não só hoje, né, mas desde quando eu criei esse canal. Nós vamos começar aqui hoje falando sobre história, tá? O que eu tenho para passar aqui para vocês sobre história? Primeiro, eu sempre indico para vocês estudarem história por uma linha do tempo, tá? Agatha, por quê? Porque vai facilitar muito o seu entendimento. Porque, por exemplo, assim, na linha do tempo da história, na linha temporal da história, o período regencial, por exemplo, ele vem antes do segundo reinado, entende? Só que acontece que, se você for estudar por incidência, o segundo reinado cai muito mais do que o período regencial, tá? Só que faz muito mais sentido você estudar os motivos que levaram o golpe da maioridade a acontecer para daí o Dom Pedro II chegar no poder, do que você começar estudando o governo do Dom Pedro II para depois estudar o que levou ele chegar ao poder, entendeu? Então, assim, vai facilitar muito aí o seu estudo de história se você estudar aí por essa linha temporal, até porque vai facilitar com que você não fique perdido aí nas ideias, né? Com que as coisas façam mais sentido pro seu cérebro, mesmo que no subconsciente. Então vamos começar falando sobre período colonial. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, tá? O Brasil foi colonizado por Portugal. Agatha, mas por que Portugal se interessou pelo Brasil? Gente, acontece que existe uma coisa chamada mercantilismo, que naquela época era meio que a forma econômica vigente, entende? Então, o principal objetivo das metrópoles era buscar colônias para ampliarem o seu domínio ali, né, da sua metrópole, enfim, terem mais poder mesmo. Além de, claro, metalismo, protecionismo econômico, enfim, uma série de outras medidas. Mas aqui o que interessa não é mercantilismo, é que ele foi a causa de Portugal buscar em novas colônias e, no caso, acabou encontrando o Brasil. Só que Portugal não se interessou logo de início, assim, pelo Brasil. Ele deixou meio que em negligência o Brasil até 1530, mais ou menos. Então foram, em média, uns 30 anos aí de negligência. Por quê? Porque Portugal achava que, na verdade, ele buscava, né, chegar assim numa colônia e ser a colônia perfeita, entendeu? Eles buscavam a colônia perfeita, chegar e encontrar ouro, assim, uma pedra desse tamanho de ouro, para eles conseguirem ampliar aí a sua economia. O que acontece é que não acontece bem dessa forma, né? Não aconteceu bem dessa forma aí a sucessão dos fatos, e daí o Brasil acabou ficando nesse estado de negligência até 1530, quando, enfim, Portugal, né, por uma livre pressãozinha aí econômica, resolveu que iria colonizar o Brasil e trouxe o Martim Afonso de Souza como o primeiro colonizador aí, né, como o primeiro expedicionário aí, e ele acabou criando a Vila de São Vicente. Só que Portugal, nessa época, estava meio que quebrado da grana, entendeu? E daí Portugal precisava encontrar um jeito de colonizar o Brasil, só que sem gastar muito dinheiro. Então, o que eles fizeram? As tais das capitanias hereditárias, tá? Existia um documento chamado Carta de Doação, na qual o governo, né, Portugal ali escolhia um donatário, tá? Que seria aí o dono dessas terras, e fazia essa carta de doação para essa pessoa, enfim, para esse cara ali, e ele seria responsável por colonizar, tá? E por, enfim, tirar proveito dessa terra, plantar, fazer o que bem entendesse com ela, mas eles teriam que pagar uma porcentagem aí do lucro para Portugal. Essa foi a forma mais fácil que Portugal encontrou aí para conseguir colonizar o Brasil. Acontece que as duas únicas capitanias que deram certo foram a de São Vicente e a de Pernambuco. O resto deu tudo errado. E daí Portugal teve que pensar numa outra forma de colonizar essa terra. Que no caso acabou sendo o famoso, né, na verdade os famosos governos gerais. Nesses governos gerais, Portugal, né, escolhia um governador geral para vir aqui e meio que comandar tudo o que acontecia aqui na colônia. Os três principais governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Já a economia nesse período colonial aí passou por 3 ciclos. O primeiro foi o do pau-brasil, o segundo ciclo econômico foi o da cana-de-açúcar, né? E o terceiro ciclo econômico foi o da mineração, né? O famoso ouro aí que eles tiravam a roda aqui do Brasil. Só que a questão dos escravos, né? Aí você compra e venda de escravos, né? Dava muito lucro para Portugal também. Apesar de não ser considerado aí um grande ciclo econômico, também era algo que dava muito lucro para Portugal, infelizmente. Existiam 2 tipos de expedições que eram realizadas aqui na colônia para meio que desbravar o território nacional, capturar escravos e aumentar meio que a fonte de renda aí, né? Que eram as entradas e as bandeiras. As entradas eram expedições oficiais e as bandeiras eram expedições não oficiais, né? Ou seja, não eram comandadas pela coroa portuguesa. Os quilombos também começaram a surgir nessa época porque eles eram uma espécie de comunidade formada por escravos fugitivos, né? Então muitos escravos às vezes conseguiam fugir ali dos seus senhores, enfim, né? E conseguiam abrigo esses quilombos aí. O mais famoso foi o do Quilombo de Palmares.
A sociedade nessa época era bem racista, bem preconceituosa e muito desigual. Aconteceram também algumas revoltas nessa época, por exemplo, a revolta de Beckman, a revolta dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica. Aconteceram também dois movimentos separatistas, que foram a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. O fim do período colonial aconteceu porque o comércio de cana-de-açúcar não era mais tão lucrativo assim por Portugal, por conta da concorrência, com outras metrópoles que também estavam plantando aí nas suas colônias. Além disso, o ouro nessa época não era mais tirado a rodo como antigamente, então ele foi meio que se esgotando. Foi assim que terminou o período colonial. Tá, Agatha, e depois, o que aconteceu? Acontece que lá na Europa, na verdade, tudo que acontecia lá na Europa meio que influenciava as coisas aqui no Brasil, entende? Então, lá na França, chegou ao poder um cara chamado Napoleão Bonaparte. Acontece que com Napoleão Bonaparte, na verdade, a França como um todo, ela tinha uma rixa muito grande com Portugal. Por quê? Portugal continuava tendo relações econômicas aí com a Inglaterra e, na verdade, a França tinha uma rixa muito grande com a Inglaterra, Então, Napoleão Bonaparte, ele falou assim, Portugal, você para de se relacionar economicamente aí com a Inglaterra ou a gente vai ter um probleminha, entendeu? Acontece que tiveram um probleminha e toda a família real lá de Portugal veio pra cá pro Brasil, certo? Só que não pegaria muito bem pra família real continuar vivendo numa colônia, Na verdade, começar a viver numa colônia. Foi aí que o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. E aí que começa o primeiro reinado, governado aí, com o Dom Pedro I aí como o primeiro rei. Nessa época, o açúcar, o tabaco e o algodão foram os principais produtos aí relacionados com a economia. Nessa época, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada, a Constituição de 1824, que continha aí o poder moderador, que dava poderes quase que ilimitados para o rei. Aconteceram dois conflitos importantes nessa época. O primeiro foi a Confederação do Equador, na qual os estados próximos ali da linha do Equador almejavam se separar do restante do país. Acontece que não deu certo, obviamente. E também a Guerra da Cisplatina, que era uma região ali próxima do Rio Grande do Sul, na verdade era do Rio Grande do Sul, que foi perdida aí pelas outras províncias ali do Rio da Prata, tá? O Brasil perdeu essa guerrilha, essa espécie de guerra. Então, por conta dessas guerras, e dos gastos com essas guerras que ocasionaram uma crise econômica, o primeiro reinado chegou ao fim e iniciou-se o período regencial. Nessa época, o Brasil foi governado por regentes. Por quê? Porque o Dom Pedro I, ele voltou, na verdade, para Portugal. E ele deixou o filho dele, o Dom Pedro II, aqui no Brasil. Acontece que o Dom Pedro II, ele era menor de idade, então ele não tinha idade ainda para conseguir governar e comandar o país, Então, por isso que aconteceu esse período aí de período regencial, que foi governado por regentes. Foi um período muito conturbado, com muitos conflitos, Existiam vários grupos aí, liberais exaltados, liberais moderados, conservadores, restauradores, revolta de malês, cabanagem, sabinada, que foram uma série de revoltas aí que é importante vocês decorarem, porque o Enem não, na verdade o Enem ele já cobrou alguma coisa ou outra, mas assim, os vestibulares eles costumam meio que ferrar a gente aí nessa questão dessas revoltas, tá? Então foi um período bem conflitante aí, aconteceram vários conflitos, entre esses liberais, restauradores, enfim. Nesse período também aconteceu a criação da Guarda Nacional. Tudo acabou com o chamado golpe da maioridade, que trouxe o Dom Pedro II ao poder, mesmo ele sendo menor de idade. E é aí que começa o segundo reinado. O segundo reinado tinha tudo para dar errado. A questão é que deu muito certo. Nesse período aconteceu a abolição da escravidão. Então, na verdade, isso até os historiadores, falam que essa questão da abolição da escravidão foi algo que culminou aí para tirar o Dom Pedro II do poder, porque ele perdeu aí a aliança, dos principais caras lá que tinham mais grana, até porque quem tinha grana era quem tinha escravo, e se proibia a escravidão, enfim, acabou perdendo apoio político aí. Em ordem cronológica, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e a Lei Áurea, que daí aboliu de vez mesmo. Aconteceram também conflitos e desentendimentos, tá? Os dois principais foram a questão Christie, tá? Que foi meio que um desentendimento aí com a Inglaterra, e a Guerra do Paraguai. Foi nessa época que o café se tornou o principal produto aí envolvido com a economia, Surgiram os famosos barões do café. Lembra que eu falei que o Dom Pedro II acabou perdendo apoio político dos seus aliados por conta dessa questão da escravidão, das guerras, da crise, enfim? Então, tudo isso culminou num golpe e a instalação da República. A Era Vargas é dividida em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, que foi a ditadura. No governo provisório, os principais acontecimentos foram a conquista do voto feminino e também a queima e o estoque de café, para elevar o valor do café aí
internacionalmente. Já no governo constitucional, aconteceu uma rivalidade entre dois grupos aí. A AIB, que era a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora. Uma era meio que fascista e outra era meio que comunista, entendeu? Também aconteceu a Intentona Comunista, que foi uma tentativa, né, dos comunistas de tomarem o poder, e o que meio que caiu como uma luva na mão de Vargas, porque ele usou isso como desculpa para formar um plano falso chamado Plano Cohen, no qual eles diziam que, no qual ele dizia, né, que os comunistas estavam tentando fazer outro golpe aí e que ele precisava fazer alguma coisa para impedir que os comunistas chegassem ao poder. Foi aí que ele fez o golpe, né, o golpe relacionado a esse Plano Cohen, que instaurou o Estado Novo, né, que foi a ditadura aí de Vargas. Nesse período também aconteceu uma consolidação de uma nova Constituição, que foi a chamada Constituição, na verdade ela foi apelidada, né, de Constituição Polaca, porque ela era baseada lá na Constituição da Polônia, que era extremamente, meio que sanguinária, talvez, não sei se esse é o melhor termo que eu posso encaixar aqui, mas era meio que, tipo, tinha pena de morte, essas coisas, entendeu? Era bem extremista. Também aconteceu a consolidação das leis trabalhistas, tá? Então, o período de 8 horas de trabalho, salário mínimo, enfim, essas coisas aí relacionadas ao trabalho. A instauração do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o famoso DIP, porque o Vargas ele queria meio que controlar o que passava nas mídias como forma de meio que controlar o povo, entende? De passar só uma imagem dele como pai dos pobres e bonzinho. E ele também focou muito na industrialização do país. Na área de membros do projeto Enem 30 Dias, eu dou aula aí dos conteúdos que mais aparecem na prova do Enem de forma muito mais prática aí pra vocês, tá? Trazendo inclusive vários macetes aí que eu utilizava na época que eu tava estudando pro Enem, que facilitava muito a minha vida. Por lá vocês também encontram resumos bem detalhados de todos os conteúdos que vocês precisam aí estudar até a prova. O link tá aqui na descrição do vídeo. Agora nós vamos para a história geral, falar um pouco sobre Segunda Guerra Mundial e as suas consequências. Tudo começou com o Tratado de Versalhes, tá? Que era uma série de medidas repressoras pós Primeira Guerra Mundial, né? Contra a Alemanha. Então, assim, eram medidas como a Alemanha não podia ter um exército maior do que, sei lá, 500 mil pessoas, eu nem lembro o número exato agora. Não pode fabricar tal armamento. A Alemanha vai ter que pagar tantos milhões pra gente. Enfim, medidas bem repressoras mesmo, sabe? Pra que ela não vinha a cometer novos erros, né? E também acontecia um desejo de vingança muito, muito grande, né? Por parte dos alemães, por conta desse Tratado de Versalhes e por essa injustiça que, de acordo com eles sofreram. Então, esse desejo de vingança aí tava muito, muito dentro da galera, né? Até que surgiu um cara chamado Adolf Hitler, quase que eu dei uma gaguejada aqui, né? Até porque, né, não é legal assim falar esse nome. Mas, enfim, ele surgiu meio que ouvindo essa galera e do lado dos alemães, entende? Então, como é que eu posso explicar isso pra vocês? A galera tava com desejo de vingança muito, 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 muito forte, entende? Então, surgiu um cara que falava exatamente o que eles queriam fazer, o que tava dentro do coração deles, entendeu? Infelizmente, né? Mas assim, não tinha aquelas coisas de nazismo e campo de concentração na cabeça dos alemães. Eles só queriam meio que, a gente foi injustiçado, entendeu? Só que surgiu esse Adolf Hitler aí com a sua, como é que eu posso dizer? Com o seu dialeto, né? Com a sua palavra ali, conseguiu cada vez trazer mais aliados para si, enfim, que daí deu no que deu. A Alemanha foi lá, quebrou o pacto aí, né, de evitar a sua expansão territorial e acabou invadindo a Polônia. Foi aí que começou a Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, desculpa, já tô até confundindo as bolas aqui. Sobre os dois lados aí da moeda, né? Existiam os aliados e o eixo, tá? O eixo era formado por... eles falam eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? Então era a Itália, que depois mudou de lado, Japão e a Alemanha. Já os aliados eram a Grã-Bretanha, a França, a URSS, né, que era, enfim, traduzindo aqui a Rússia, e os Estados Unidos, né, que entraram depois aí na guerra. O Brasil também participou dessa Segunda Guerra, tá, lutando do lado dos aliados aí, com a participação da FAB e da FEB. No começo, os alemães, né, a partir do eixo aí, começou ganhando com os famosos ataques relâmpagos, né, Blitzkrieg era o nome, não sei se eu pronunciei certo, mas enfim, que eram ataques meio que inesperados e bem rápidos, sabe? A Alemanha lá, beleza, bombardeou tudo, acabou tudo. Era assim, meio que pegava os seus inimigos desprevenidos, entende? Então, aí também essa Operação Barbarossa, alguma coisa assim, que aconteceu lá na Rússia também, a Alemanha conseguiu invadir uma parte da Rússia, depois perdeu tudo, né, e foi tudo por água abaixo, mas enfim, foram algumas vitórias iniciais aí do eixo. Depois é que a coisa começou, e Pearl Harbor, meu Deus, tô péssima no inglês hoje,
que foi aquela base, né, naval dos Estados Unidos, que não tinha nada a ver até então com a guerra, mas enfim, o Japão foi lá e bombardeou, e foi aí, foi considerado uma vitória, né, do eixo, enfim, que depois acabou meio que ferrando com o Japão, né, com as duas bombas lá de Hiroshima e Nagasaki. Mas enfim, depois disso foi só ladeira abaixo e daí eram os aliados que tomaram mesmo o controle da guerra. Quais foram as consequências dessa guerra? Primeiro de tudo, a Alemanha foi repartida, tá? Ela foi repartida entre os aliados, então foi aí que foi criado aquele famoso Muro de Berlim. Também aconteceu o empoderamento das mulheres e a inserção delas no mercado de trabalho, porque como seus maridos, pais, enfim, tiveram que ir pra guerra, né, pra guerrear ali mesmo, pra lutar contra os seus inimigos, muitas delas acabaram tendo que ir pro trabalho, entendeu? Trabalhar, se inserir ali no mercado de trabalho. E foi aí que aconteceu esse empoderamento e a inserção das mulheres aí no mercado. A Rússia saiu também meio que arrasada aí dessa guerra, apesar de estar do lado que ganhou. E infelizmente aconteceram aí os extermínios, né, grande parte aí dos judeus, homossexuais, acho que eram ciganos também, né, que eles acabavam assassinando. Enfim, os campos de concentração como um todo, né, que foram aí uma grande lástima para a sociedade. Também aconteceu a criação das Nações Unidas e uma consequência direta aí da Segunda Guerra foi a Guerra Fria. Agora, a gente precisa falar um pouco sobre Baixa Idade Média. Existe a Alta Idade Média, que foi a primeira parte da Idade Média, mais ou menos a metade aí da Idade Média, e a Baixa Idade Média, que foi meio que a decadência da Idade Média. Eu tô falando muito da Idade Média aqui, mas enfim, foi a crise do feudalismo. Nessa época, então, aconteceu o desenvolvimento aí do capitalismo mercantil, né? Então, por conta, na verdade, foi uma consequência direta das cruzadas, né? Que eram expedições meio que religiosas e meio que econômicas, assim, tinha um pouco dos dois. Inclusive, a Quarta Cruzada foi só... tinha só o objetivo de saquear Constantinopla, né? Então, você vê aí que a questão econômica estava bem grudada aí nessa questão das cruzadas. Então, por conta disso, né? Por esses cruzados precisarem passar pelas cidades ali para ter um lugar onde morar, onde dormir, desculpa, onde comer, enfim, começou a surgir essa coisa das trocas, né, do comércio como um todo. Então foi aí que o capitalismo mercantil começou a surgir. Também aconteceram a formação das cidades justamente por isso que eu falei, né, por conta dessas trocas aí, desses postos de descanso que esses cruzados precisavam. Outra coisa que também culminou com essa crise do feudalismo foi a grande fome que aconteceu nessa época e a peste negra, que foi a maior pandemia de todos os tempos. As cruzadas, como eu falei anteriormente, eram expedições religiosas e econômicas que buscavam resgatar a Terra Santa. Como eu falei anteriormente, também aconteceu o chamado renascimento comercial, né, e o surgimento aí dos famosos burgueses. Além disso, as monarquias nacionais, né, começaram a se formar e também aconteceram as famosas rebeliões camponesas, porque os camponeses meio que se sentiam injustiçados, né? Outro fato muito marcante desse período foi a Guerra dos 100 Anos, né, que teve a participação aí, foi entre a França e a Inglaterra, e teve a participação aí da Joana d'Arc, né, que dizem que ela meio que surgiu aí pra fazer com que a França tivesse uma vitória aí nessa guerra, que na verdade não durou 100 anos, durou 117 anos. Agora nós vamos para filosofia, tá? Eu vou falar aqui os principais filósofos que aparecem aí na prova e as suas principais linhas de pensamento, né? Começando por Sócrates, tá certo? Uma frase que ele dizia muito era: conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque ele dizia que não tinha como você entender, obter conhecimento de algo se você nem se conhecia, entendeu? Então ele dizia que o autoconhecimento aí era o passo número 1 que você deveria dar se você quisesse entender sobre outras coisas. Outra frase muito famosa dele foi: só sei que nada sei, né? Porque Sócrates, de acordo com ele, né, quanto mais ele estudava, quanto mais ele tentava buscar esses conhecimentos aí, mais ele via que ele não sabia de nada mesmo. Então, ele olhava para as outras pessoas que achavam que possuíam a verdade ali, às vezes até alguns sofistas ou outras pessoas, né, eles viam essas pessoas discutindo e ele pensava: meu Deus, eu estudo tanto, essa pessoa nem pega um livro para ler e ela acha que sabe de tudo, e eu estudo e eu vejo que eu não sei de nada, então realmente eu só sei que nada sei, entendeu? Então foi esse sentido aí da frase que ele atribuiu. Ele também estabeleceu o método socrático. O que ele fazia? Na verdade, a gente vê o Sócrates assim como um grande revolucionador aí da filosofia, né? Mas naquela época eles viam o Sócrates, até o meu professor falava isso, eles viam o Sócrates como um velho chato que ficava andando na rua enchendo o saco dos outros, porque era literalmente isso, né? Ele criou o chamado método socrático, que envolvia a maiêutica e a ironia. Então ele abordava aí alguma pessoa, né? E a primeira parte desse método era maiêutica, na qual ele pegava um assunto aleatório ali e começava a fazer uma série de perguntas para essa pessoa sobre esse assunto, entendeu? Depois que ele tinha feito uma confusão mental aí nessa pessoa, ele entrava com essa parte da ironia, né? Na qual ele demonstrava para essa pessoa aí, por meio de A mais B,
que a conclusão que ela tinha chegado em relação àquele conhecimento era errada, né? Estava errônea ali por conta dessa coisa que o conhecimento não é tão superficial assim, né? Então ele demonstrava aí nem sei a expressão agora que eles usam, mas por meio dessa ironia aí pra mostrar pra pessoa que a conclusão que ela tinha chegado não estava certa. Um sucessor de Sócrates aí, né, um deles foi Platão, tá? Platão cai bastante aí na prova do Enem, então a gente precisa falar sobre ele aqui. Ele criou uma teoria chamada Teoria dos Dois Mundos. Ele dizia que existia o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias, segundo ele, era um mundo bem superior, era ali de onde as ideias realmente surgiam. E o mundo sensível era esse mundo onde a gente vive. De acordo com ele, o mundo sensível era uma cópia imperfeita do mundo das ideias. De acordo com ele, a gente passou por um processo de reminiscência, ou seja, de esquecimento, tá? Na qual, de acordo com ele, a gente já esteve nesse mundo das ideias, a gente já passou por eles, só que a gente meio que se esqueceu desse mundo das ideias e acabou achando que o conhecimento verdadeiro estava nesse mundo aqui, né? No mundo sensível. Enquanto, na verdade, não. E, de acordo com ele, a gente tem que sempre buscar aí, né, resgatar esse pensamento lá do mundo das ideias, de onde a gente já esteve. Ele criticou fortemente a democracia, porque, segundo ele, quem devia governar não eram os mais ricos, mas sim os mais sábios, né? Então, ele falava que os filósofos eram quem deveriam estar no poder. Foi ele aí o autor do famoso mito da caverna, né, que tem tudo a ver com essa teoria aí dos dois mundos. O que é esse mito da caverna, rapidão aqui pra vocês? Existia um grupo de pessoas dentro de uma caverna e eles viam as sombras, tá? De criaturas que estavam lá no mundo lá fora, enfim, eles só conseguiam ver as sombras que eram projetadas na parede da caverna. E eles estavam acorrentados, então eles achavam que aquele mundo ali, aquelas figuras que eles viam, aquelas sombras, eram um mundo real, mas na verdade não eram. E essas sombras justamente era uma alegoria, né, pra demonstrar o mundo sensível, né, pra gente. Até que um desses prisioneiros consegue fugir ali dessa caverna, ele vai lá fora e percebe que o mundo real mesmo é o mundo que tá lá fora, ou seja, o mundo das ideias. Ele volta pra contar pra galera lá de dentro da caverna, mas ninguém acredita nele. Então isso é pra meio que dizer, assim, que a maior parte das pessoas não encontrou aí essa tal da reminiscência, né, que é encontrar e voltar aí pro mundo das ideias. O terceiro filósofo que a gente vai falar aqui é sobre Aristóteles. Ele foi um discípulo de Platão, mas ele tinha ideias quase que opostas a ele, tá? Então, assim, ele acreditava que... Ele também falava sobre a teoria dos dois mundos, só que ele acreditava que o verdadeiro conhecimento estava aqui, no mundo sensível e não no mundo das ideias, tá? Inclusive, tem uma pintura bem famosa que aparece esses vários filósofos, assim, vários pensadores, e já foi questão do Enem até. E o Aristóteles, ele tá com a mão assim, e o Platão tá com a mão assim, tá? O Platão tá demonstrando que ele acredita mais no mundo sensível, e o Platão nesse mundo aqui, e o Aristóteles nesse mundo aqui, no mundo das ideias, entendeu? No mundo sensível. Oh, meu Deus, tô confundindo tudo. Aí você deve estar pensando, Agatha, mas será que fazer um curso seu realmente vale a pena? Gente, olha esse depoimento aqui. A Gabriele, ela foi de 50 acertos para 80 no primeiro dia. Lembrando que o primeiro dia de prova é formado por 90 questões. Lembrando que o link tá aqui na descrição. Agora nós vamos falar sobre sociologia. Entre filosofia e sociologia, o Enem pega mais pesado em filosofia, tá? Então ali, enquanto em filosofia eles cobram mais pensadores, enfim, aqui em sociologia eles geralmente cobram mais conceitos do que sociólogos propriamente. Agatha, já caiu sociólogos? Cai sociólogos? Sim, tá? Mas aqui, como é uma aula de revisão, eu tenho que focar no que mais cai. E dentro de sociologia são alguns conceitos. Hoje a gente vai falar sobre cidadania e sobre cultura. Para a sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana, ou seja, é tudo aquilo que nós criamos na sociedade, tá? Para a sociologia não existe cultura inferior, superior, melhor, maior, enfim, do que a outra, tá? São todas culturas, como é que eu posso dizer? No mesmo patamar, só são culturas diferentes, tá certo? Então no Enem, né, não só nessa parte aqui de sociologia, mas no Enem como um todo, você nunca vai ver, por exemplo, o Enem falando que essa cultura é superior a essa daqui, essa cultura é maior, é muito melhor do que essa daqui, enfim, você nunca vai ver isso, né? Tanto de cultura quanto de outros aspectos no Enem. O que vai haver lá é diversidade. Então, qualquer alternativa que queira induzir aí a um certo preconceito, né, já elimina que isso não é cara do Enem. Então, por exemplo, artefatos, leis, costumes, morais, objetos que são criados ali, pinturas às vezes, né, aquelas pinturas dos indígenas, enfim, coisas que são criadas pelo ser humano. Isso é cultura. Agora, sobre cidadania, de acordo com a Constituição Federal lá de 1988, cidadania é um conjunto de direitos e deveres sociais, políticos e civis, tá? Que todo cidadão aí tem.
Então, alguns exemplos aí de documentos que também serviram aí para essa parte de cidadania aí para os seus povos, né, de cada época. O primeiro deles foi o Código de Hammurabi, por exemplo, lá, né, da Babilônia, enfim, que foi o primeiro conjunto de leis aí criados, né, aquela questão do... A lei mais famosa desse código é a lei de Talião, né, lei do olho por olho, dente por dente. Também temos aí o exemplo da Carta Magna, né, lá da Inglaterra, enfim, são alguns exemplos aí dessa parte de cidadania. Sobre esses dois conceitos, gente, não tem muita coisa que ficar enrolando aqui não, tá? É isso. Agora, nós vamos para a parte de geografia, para a matéria de geografia. A gente vai começar falando sobre geografia agrária. O que essa geografia agrária, ela estuda? Ela estuda a relação do homem com o campo, tá certo? Do homem com a terra. Existem dois modelos de produção aí agrícola, o modelo intensivo e o modelo extensivo. O modelo intensivo, ele tem um intenso uso de conhecimento científico voltado para a exportação. Então, um exemplo disso é lá na Europa, o que eles fazem? Eles colocam muito produção em larga escala, né? Eles colocam vários bois, vacas, enfim, em pequenos espaços, colocando aí, né, o uso do conhecimento científico para fazer com que eles evoluam, né, aumentem o seu volume corporal, enfim, de modo muito mais rápido para que eles consigam lucrar com isso, ocupando pouco espaço, entendeu? É um exemplo de modelo intensivo. Eu sei que a gente tá falando da parte agrária aqui, agora eu falei da parte agropecuária, mas enfim, tá tudo interligado e é para vocês irem linkando uma coisa na outra mesmo, tá? Já o modelo extensivo, ele possui uma mão de obra não especializada, é mais rudimentar mesmo e voltado para o abastecimento do mercado interno. Existem alguns tipos de agricultura que são pertinentes aqui, que são cobrados lá na prova do Enem, que eu preciso falar, tá? O primeiro deles é o plantation. As três principais características desse plantation: escravidão, monocultura e a extensão. Os outros dois tipos de agricultura são a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. A agricultura de subsistência, como o próprio nome já sugere, é voltada para o consumo, né, daquela própria pessoa que consome. Então, às vezes, uma família, por exemplo, tem um pedaço de terra ali e vai produzir para ela mesma consumir aquele alimento. E já a agricultura comercial é feita para vender, né, para o mercado interno ou externo, até inclusive. Um conceito que é bastante cobrado até nas provas é a Revolução Verde, tá? O que é essa Revolução Verde? Foi a disseminação aí de sementes, técnicas agrícolas, enfim, o uso da tecnologia mesmo que proporcionou a Revolução Agrícola, ou seja, que possibilitou expandir aí essa produção agrícola nos moldes que a gente enxerga hoje em dia. Outro tópico de geografia que é bastante cobrado na prova é sobre o meio ambiente. Isso daqui não cai só na prova de humanas, cai na prova de natureza também. Então, assim, são basicamente os mesmos conceitos e que você precisa saber, tá? Então, cai em geografia, em biologia e em química. O primeiro tópico aqui sobre essa questão do meio ambiente é a chuva ácida. O que é essa chuva ácida? É o aumento da acidez da água, tá? Da chuva ali, da água da chuva, ou seja, a diminuição do pH pela solubilização de gases ácidos, tá certo? No meio dessa água. Então, o que acontece é que a sociedade hoje em dia, por meio daí dessas queimas de gases poluentes, acontece a liberação desses gases ácidos para a atmosfera, né? Esses gases acabam sendo dissolvidos aí nessa água da chuva e acaba diminuindo o pH dessa água, tornando a chuva ácida. Principais gases aí envolvidos nessa questão da chuva ácida: o óxido de enxofre, o óxido de carbono e o de nitrogênio, além também do dióxido de enxofre. Já o efeito estufa é o aumento, né, da temperatura aí da atmosfera, causado também pela liberação de alguns gases aí, principalmente do dióxido de carbono, tá? Mas aí também tem outros gases envolvidos, por exemplo, metano, clorofluorcarbonos, enfim, outros gases aí poluentes também, mas o principal é o CO2. Esse efeito estufa é a causa do aquecimento global, tá? Que, como o próprio nome já sugere, pode ser até... Uma é a causa e a consequência do outro, tá? Mas o aquecimento global, então, é o aquecimento aí, né, do planeta como um todo, porque antes ele era mais frio, agora ele tá mais quente. Até uma coisa assim de 20 graus Celsius? Não, gente, é coisa mínima, mas que a longo prazo isso pode causar efeitos bem sérios pra gente. O desmatamento e o descarte inadequado aí de lixo também é um problema seríssimo, né? O desmatamento, essas duas coisas eu nem tenho muito o que falar aqui pra vocês estão cansados já de saber, mas o desmatamento aí é a retirada, né, da vegetação original, que acontece muito aqui no Brasil, né, principalmente, e essa parte ali da produção de lixo não é só da produção de lixo, mas é a poluição no geral, né? Então, descarte inadequado de lixo, de resíduos, liberação de gases, enfim, aí tudo que tá envolvido aí nessa coisa da poluição.
Agora, nós vamos falar sobre uma parte da geografia chamada geografia urbana, que estuda basicamente as cidades, tá? O Brasil deixou de ser um país agrário quando? Na década de 1980. Agatha, como assim? Porque nesse período, na década de 1980, a população que vivia nas cidades superou a população que vivia em ambientes rurais, tá? E no planeta como um todo, Agatha, quando a população, no geral, do planeta Terra começou a viver mais nas cidades do que no campo? Só no ano de 2008. Então, assim, vocês veem a diferença aí, né? Um conceito bastante cobrado aqui nessa parte de geografia urbana é a parte de êxodo rural, que é a saída aí, né, da população do campo justamente para as cidades. E existem fatores atrativos e fatores repulsivos. Alguns fatores atrativos, mais oportunidades, né? Você tem mais geração de emprego aí e, consequentemente, uma vista de maior oportunidade pelas pessoas. Já alguns fatores repulsivos são a mecanização do campo e a concentração fundiária, né? Que acaba por expulsar aí as pessoas do campo. Com relação a essa hierarquia urbana que a gente percebe, nós temos em primeiro lugar a metrópole nacional, depois a metrópole regional, depois a cidade local e depois a vila. Só que é claro que a vida nas cidades não é as mil maravilhas, né? Como a gente já sabe. Então, alguns problemas. Macrocefalia urbana, que é, por exemplo, o crescimento muito exagerado das cidades e as cidades acabam não comportando isso, né? Justamente por essa falta de planejamento. Outra coisa, a conurbação, que é quando essas cidades, elas... Como é que eu posso dizer? A conurbação acontece quando uma cidade se junta com a outra. Então, um exemplo bem famoso é Curitiba e São José dos Pinhais. Então, tá meio que junto aí com essa questão da macrocefalia também, porque uma cresceu a ponto de ultrapassar a outra, entendeu? Então, você sai de São José dos Pinhais, você não vê onde começa Curitiba, entende? Outra coisa é a mobilidade, que é muito afetada, você vê muito trânsito aí nas cidades, né? A desigualdade social, a violência, enfim, são problemas aí que acometem as cidades, infelizmente. Outro conceito que é bastante abordado aí, o Enem ama esse conceito, é a globalização. A globalização, ela é um fenômeno de integração. Da integração do quê? De tudo. De cultura, de pessoas, de economia, enfim, de tudo que você puder pensar aí, tá? Então, assim, é como se você visse o mundo conectado em teias de aranha, como se o mundo fosse uma imensa teia de aranha em que tudo tá conectado e tudo pode ser transportado ali, seja essa coisa qual for. Então, algumas consequências disso tudo. A modernização técnica, né, relacionada a isso, o aumento da troca de informações aí entre as pessoas, né, tanto na questão política, econômica, social, enfim, as redes sociais até aí, né, que vieram para revolucionar essa coisa da troca de informações, o aumento das trocas comerciais, né, o fluxo maior da economia como um todo. Só que daí também nós temos o aprofundamento das desigualdades, a má distribuição de renda, o empobrecimento, o alto nível de desemprego. Então, assim, a gente vê que tem o lado bom disso e tem o lado ruim, né? Tem os dois lados da moeda aí. Eu espero que essa aula de revisão tenha facilitado a sua vida. Lembrando que lá no Projeto Enem em 30 dias, além das aulas dos assuntos que mais caem, né? E desses resumos ali que eu passei pra vocês, também tem um plano de estudo pronto para uso, um cronograma pronto para uso, olha, e uma redação, inclusive um esqueleto de uma redação pronta para uso também, que me fez tirar 960 aí na redação do Enem. Então, assim, tá imperdível. Se eu fosse você, eu não perdia. O link tá aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal. Bons estudos!